E começando hoje o nosso dia com o Evangelho de Mateus 20, do 17 ao 28. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus me faz lembrar com esse episódio que muitas vezes acontece na igreja. Entre os grupos, entre as pastorais, a ciumeira. Porque o padre deu uma função para esse, porque o padre chamou esse para fazer isso aqui, porque colocou em evidência um ou outro, os demais começam a fazer as conversinhas, nossa, é o preferido, nossa, quer aparecer. Jesus deixa bem claro que não deverá acontecer isso entre a gente, ou pelo menos não deveria, mas está dentro, enraizado na humanidade de cada um, né? A inveja, a ciumeira, essa coisa toda. Mas quando se trata do reino, que nós devemos ter um objetivo comum, isso realmente não era para existir, ou pelo menos deveríamos nos esforçarmos todos os dias para não deixarmos essa tentação nos corromper. É isso mesmo. E os discípulos, outros 10, ficaram com raiva, chateados, porque a mãe foi pedir para os 2 receberem destaque. Mas Jesus, de forma sábia, diz muito bem: quem quiser ser o maior vai ter que ser servidor, não adianta. Na lógica e na dinâmica do reino, não adianta querer privilégio ou querer fazer as coisas para aparecer, como muitas vezes nós vemos na igreja, em qualquer lugar, as pessoas têm funções e querem aparecer para o padre, para o bispo. Pelo amor de Deus, não é isso, não é para isso que serve o Evangelho. A nossa missão, a nossa função na igreja não é para aparecer para fulano, para cicrano. Independentemente disso, você tem que fazer pelo reino, pelo Cristo. E não buscando, né, autoafirmação ou elogios dos outros para aparecer, para ser, de repente, ser promovido de cargo. Para isso, nós não podemos levar essas categorias quando se trata da evangelização, quando se trata do reino, do bem que eu tenho que fazer. É uma luta dioturna, eu acredito, para todos nós, porque isso existe nos meios pastorais, entre o clero, existe. Agora, para quê, meu Deus, para quê? Se todos deveríamos estar voltados para o mesmo foco, com diferentes funções, mas o foco é o mesmo, porque Deus nos dá os dons de forma singular, cada um é cada um, né? De repente fulano é melhor naquilo, que bom que ele faz aquilo, porque eu não tenho condições de fazer. Precisamos amadurecer e tanto, eu percebo isso. Rezemos
para que não deixemos essa tentação nos corromper.